Em Êxodo 3, nós vemos Deus chamando Moisés para uma missão, tirar os israelitas do Egito. E aí Moisés responde: "Quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito?" E Deus afirma: "Eu estarei com você." Oi gente, tudo bem? Aqui é Sabrina e hoje nós vamos conversar sobre Moisés. Eu terminei a minha leitura de Êxodo no plano que eu tô seguindo, da Bíblia, que é da Bíblia 365. Eu não leio nessa Bíblia, mas é a leitura simultânea que essa Bíblia propõe, enfim. E aí, a gente terminou a leitura de Êxodo agora. E Êxodo é muito sobre o chamado de Moisés e toda a jornada dele com o povo israelita. Essa jornada ainda se mantém no livro de Levítico, mas em Êxodo eu vi o quanto Deus moldou Moisés ao longo do caminho dele. E nesse começo, quando Deus chama Moisés para tirar os israelitas do Egito, ele usa muitas desculpas, gente. E é possível a gente ver como os personagens da Bíblia são humanos, sabe? São falhos, porque eles têm limitações e eles até colocam essas limitações diante de Deus como uma forma de fugir do propósito que Deus tinha para eles, Então, Moisés tinha muito medo e aí Deus vem com uma resposta para ele de que eu estarei com você. Então assim, Moisés não se sentia capaz, mas Deus garantiu que ele estaria ao lado dele. Então é sobre isso que a gente vai refletir nesse episódio de hoje. Depois de dizer isso, que Deus estaria ao lado dele, Deus fala para Moisés como ele deveria ir até o faraó, para tirar o povo do Egito. E aí, no capítulo 4 de Êxodo, mais uma vez, temos uma demonstração do medo de Moisés. Ele se sentia incapaz de fazer tal tarefa como essa, porque o povo do Egito, os israelitas, estavam sendo escravizados há muito tempo. No comecinho de Êxodo, eles falam que depois da época de José, os israelitas foram escravizados pelos egípcios. E Moisés sentiu medo de ir contra o que o faraó queria, E ele fala: "E se eles não acreditarem em mim e nem quiserem me ouvir e disserem, o Senhor não lhe apareceu?" E aí o Senhor começa a fazer algumas provas para Moisés, alguns sinais de que ele estaria ao lado dele, Ele pede para ele jogar a vara no chão e ela se transforma numa serpente. Depois Deus faz o braço de Moisés ficar em lepra, depois ele a cura. Então Deus dá vários sinais de que estaria ao lado de Moisés, operando maravilhas e que por isso ele não precisaria ter medo. E aí nesse mesmo capítulo de Êxodo 4, no final, mais uma vez Moisés tem uma demonstração de medo. Ele fala assim: "Respondeu-lhe, porém, Moisés", no versículo 13: "Ah, Senhor, peço-te que envies outra pessoa." E aí diz que o Senhor se ira contra Moisés e diz: "Você não tem o seu irmão, Arão, levita? Sei que ele fala bem, então leve ele com você, vai os dois, mas é você que eu quero escolher, Moisés, sabe? Não saia do meu plano, é você que vai tirar o povo do Egito. Você pode sim usar seu irmão para te ajudar em algum tempo, mas eu quero tratar com você." Deus convidava Moisés para tratar isso na vida dele, essa incapacidade que ele sentia. Não só aí, mas em outro momento também, disse porém Moisés ao Senhor: "Ó Senhor, nunca tive dificuldade para falar, nem no passado, nem agora, e que falaste ao teu servo. Eu não consigo falar bem, Por isso que Deus sugere para que ele leve o seu irmão Arão, já que essa era a desculpa que ele tinha. Então, levando o irmão, qual outra desculpa, Você vai arrumar, Moisés?" E fica já a reflexão desde agora para nossa vida. Que desculpa você vai arrumar para não fazer aquilo que Deus está te pedindo para fazer, sabe? É porque você não fala bem, é porque você não se sente capaz também, assim como Moisés, é porque você tem medo de tomar o primeiro passo. O que é hoje que está te impedindo de assumir um novo cargo, de começar um novo projeto, ou de orar por uma pessoa? O que é que está te impedindo de seguir em frente ou de começar algo que Deus colocou em seu coração? Assim como Moisés, nós temos muitos pensamentos negativos e pessimistas de que não vai dar certo, de que não somos capazes, mas aí a gente tem que se lembrar disso que Deus falou para Moisés, de que não importa quem ele é, não importa quem você é, importa se Deus está ou não com você, porque em todos esses momentos que Moisés fala para Deus, quem sou eu? Deus não fala pra ele: você é um queridinho de papai, um amorzinho da minha vida. Deus fala:
eu estou com você. Então não é o que você pode fazer, Moisés, mas é o que eu posso fazer na sua vida. É o que eu, Deus, o Senhor, posso fazer através de você, para que você não seja glorificado, Moisés, porque realmente você é do pó, né? Você veio do pó, pro pó você voltará. Mas eu sou o Deus que age através de você. Eu só preciso, Moisés, que você esteja disponível para essa missão. E aí, quando Moisés aceita esse fato, ele vai até o faraó junto com Arão e ali começa todo o diálogo dele, né, em Êxodo, para libertar o povo do Egito. E a gente sabe que isso se realiza, né? O povo do Egito, eles são libertos e aí começa a peregrinação deles, né? O êxodo pelo deserto, enfim. Em muitos momentos de êxodo, nós vemos esse questionamento de Moisés e isso é trabalhado no coração dele. E eu tenho uma prova de que depois ele deixou de ser uma pessoa tão medrosa, foi moldado por Deus, transformado, com um outro versículo lá no finalzinho de Êxodo. Vocês devem conhecer a passagem de Moisés quando ele abre o Mar Vermelho, né? Quando Deus abre o Mar Vermelho através de Moisés para que o povo passe dentro do mar e aí depois quando os egípcios vão passar, o mar fecha, né? O caminho novamente. Vocês devem conhecer essa passagem e é interessante porque nesse momento que as pessoas estão atravessando e que o faraó está se aproximando deles, enfim, o povo questiona Moisés. Foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrer no deserto? O que você fez com a gente, tirando a gente de lá, né? O povo está assim revoltado com Moisés porque ele tirou eles do Egito, que eles eram escravizados, mas que pelo menos eles tinham ali mínimas condições de sobrevivência para morrer no deserto, né? Como se Deus não fosse o provedor de tudo que eles precisassem, enfim. E aí Moisés responde ao povo. Olha o que Moisés respondeu. O mesmo Moisés que lá no começo de Êxodo se sentia incapaz, se sentia com medo. Olha o que ele responde aqui. Moisés respondeu ao povo, isso aqui está em Êxodo 14, no versículo 13. Não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque nunca mais vocês verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Gente, o mesmo Moisés que em outros momentos teve medo de assumir uma posição, de encarar o que Deus tinha na vida dele, aqui ele olha para outras pessoas e diz: não tenham medo, o Senhor lutará por vocês. Não é a mesma coisa que Deus diz para ele lá atrás? Moisés, eu estarei com você. E é por isso que você não precisa ter medo se você é ou não capaz, porque sou eu que te moldo, sou eu que te transformo, sou eu quem opero. Se eu estou com você, você não precisa ter medo. E aqui Moisés replica. Com certeza, eu entendo aqui que Moisés aprendeu essa lição, sabe? De que ele poderia confiar que o Senhor estava com ele, por isso ele não precisaria ter medo. Então, a pessoa que antes era a medrosa, com certeza Moisés ainda tinha outros medos, né? Acredito que isso faz parte da humanidade dele, mas ele responde ao povo: não tenham medo, fiquem firmes, porque o Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Ou seja, confiem em Deus, que Ele estará com vocês. Então, é muito lindo, gente. Eu acho isso incrível, ver a personalidade dos personagens da Bíblia, de Moisés, dos discípulos no Novo Testamento, como eles são moldados pelo Espírito. E tem um livro incrível que eu quero recomendar para vocês, que fala exatamente sobre como o Espírito de Deus transformou esses homens da Bíblia, que é o livro Temperamentos Transformados. Eu quero fazer um episódio do podcast só falando dele, porque acho que vale a pena, mas é um livro que fala sobre a teoria dos 4 temperamentos. Não é uma teoria científica, comprovada cientificamente, mas eu acredito que existem muitas teorias, né, que ajudam a gente a compreender melhor o ser humano e como o ser humano pensa, funciona, se relaciona, e que por isso é muito útil pra gente pensar, sabe, refletir, mesmo que não seja algo científico para você levar ao pé da letra. E nesse livro, Temperamentos Transformados, o autor é um autor cristão, é um livro cristão, e ele traz essa teoria dos 4 temperamentos. Então existe o temperamento sanguíneo, colérico, fleumático e melancólico. E aí, ele fala sobre esses 4 temperamentos. Então, por exemplo, ele fala dos temperamentos baseando
em algum personagem da Bíblia. Então, o sanguíneo que ele vai falar é Pedro. Pedro é sanguíneo, e aí ele explica como é um temperamento sanguíneo e qual personagem na Bíblia tinha aquele temperamento. Então, assim, a gente sabe, né, que Pedro era uma pessoa mais impulsiva, né, cortou a orelha lá de um cara quando foi pra cima de Jesus, enfim. E aí ele fala como Pedro, sendo sanguíneo, com algumas características que são dele, da personalidade dele, é moldado pelo Espírito. Porque não importa se você é impulsivo, importa o que Deus faz através de você e como Ele molda a sua vida para que você, através de Deus, seja mais santo, né? Então, menos impulsivo, mais equilibrado, enfim. Então, Pedro é sanguíneo, Paulo é colérico, aí também fala toda a personalidade do colérico, como ele é, e como Paulo era um colérico, e como Deus trabalha os defeitos, principalmente, né, do colérico na vida dele. Cada temperamento tem lá seus prós e contras, tá, gente? Então, cada um tem suas especificidades, não tem um temperamento melhor do que o outro, mas cada um deles tem pontos a melhorar, e é exatamente aí que a gente vê como Deus trabalha na vida de cada um deles. E aí tem um temperamento fleumático, que é Abraão, na Bíblia, e Moisés é um exemplo de temperamento melancólico. E o autor fala nesse livro que o melancólico, uma característica muito forte desse temperamento é o medo. Tem alguns temperamentos, como o sanguíneo e o colérico, que tem outros pontos, sabe, a melhorar. Mas o medo é uma característica um pouco mais predominante no melancólico. E aí a gente vê exatamente, no livro ele traz várias referências da Bíblia mostrando como isso aconteceu na vida de Moisés e por que ele era um melancólico, né, que dá para categorizar ele como um melancólico. E aí você vê Deus trabalhando exatamente esse medo na vida de Moisés. Então, para mim, é muito bonito ver que uma pessoa totalmente normal e humana, assim como eu e assim como você, que tem lá suas fragilidades, no caso de Moisés, era medo, no seu caso pode ser algum tipo de insegurança, sabe, em relação a quem você é, ou a sua autoestima, enfim. Cada um de nós temos fraquezas e coisas que pegam mais na gente, e Deus está querendo transformar tudo isso na nossa vida. A gente só precisa fazer como Moisés fez. Mesmo com desculpas, né, ele colocou vários empecilhos ali para tentar não seguir em frente. Deus foi lá, tirou todos esses obstáculos da frente e fez com que ele cumprisse o seu propósito. Tem um versículo muito rico, que deixa eu até pegar aqui para vocês a referência para ver de onde que é. Aqui, em Filipenses 1, versículo 6, que diz: aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la. Então, Deus começou uma obra na sua vida desde o dia que você nasceu, assim como começou uma obra na vida de Moisés, e assim como Moisés, ele moldou aquela pessoa que tinha medo, até que um dia ela foi responsável por acalmar o medo de outras pessoas. Eu também creio que Deus quer fazer algo parecido na minha vida e na sua vida. Com certeza não da mesma forma, porque ele usa cada um de formas diferentes, cada um tem dons diferentes, assim como cada discípulo, cada personagem bíblico tem uma especificidade. Cada um tem o seu jeitinho, uns mais explosivos do que outros, uns mais falantes do que outros, uns mais calminhos, e Deus com certeza tem uma obra para realizar em cada um deles. O importante é que a gente esteja disponível e abertos para que Deus transforme a nossa vida, assim como Ele transformou a vida de cada um desses personagens da Bíblia. E aqui com Moisés é muito bonito ver como isso se transforma na vida dele, mesmo ele, né, tendo colocado tantos obstáculos de que não era capaz, de que não se sentia preparado. Não importa se você não está preparado, Deus vai te preparar. Se Ele quer que você faça algo, é porque Ele sabe que Ele é capaz de te moldar, que Ele vai no meio do caminho, te transformar, te aperfeiçoar. Ele só precisa que você esteja disposto e confiante que Ele é poderoso para fazer a obra mais linda na sua vida e que você nunca mais vai ser a mesma pessoa. E aí, você está disponível para viver essa aventura com Jesus? Essa é a reflexão do episódio de hoje. Eu espero que isso tenha falado ao seu coração de alguma forma, que a gente possa também, assim como Moisés, não olhar para nossas incapacidades, mas confiar que Deus é poderoso para transformar na nossa vida tudo que precisa ser transformado e confiar que Ele tem uma obra para realizar com cada um de nós. Então, que a gente possa dar mais passos de fé e de coragem e não ser tomados pelo medo, tá bom? Se você gostou desse episódio, compartilha nas suas redes sociais. Se for no Instagram, compartilha nos stories e me marca, é @BíbliaDaSabrina. Vou ficar muito feliz se vocês compartilharem lá. Um beijo e até o próximo episódio do Salva pela Graça.